Paz do Senhor a todos, boa noite. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos graça, misericórdia. Fala aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda hão de assistir esse culto. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. O profeta Eliseu, ele sucede o profeta Elias. Nesse período, os sírios, né, eles estavam atacando muito Israel. E toda vez que eles vinham atacar, eles montavam uma emboscada. Então Deus mostrava para Eliseu e Eliseu ia e falava para o rei de Israel. Falava: olha, não vai por aquele caminho, porque o rei sírio, ele montou uma emboscada. E o rei de Israel não ia por aquele lugar. E depois, de novo, o rei sírio, ele montava outra emboscada. Deus mostrava para Eliseu e Eliseu ia, mandava falar para o rei: olha, não vai por aquele lugar. Até que o rei sírio, ele falou: tem espião dentro do nosso acampamento. Tem alguém que trabalha para o rei de Israel. E essa pessoa a gente precisa descobrir. Então veio um dos homens dele e falou: não, rei, não é que tem espião aqui, mas tem um homem de Deus, né, um profeta em Israel, chamado Eliseu. E toda vez que o rei tenta ir contra Israel, né, esse profeta vai e fala para o rei. E o rei falou: então vamos pegar esse profeta, vamos pegar ele. Já não foi diretamente lá em Samaria, mas foi direto para onde Eliseu estava. E quando de manhã o moço de Eliseu, né, o servo de Eliseu, acorda, e quando ele olha, vê aquela multidão de soldados ali, falou: já era, estamos mortos. E quando ele vai e fala para Eliseu, e Eliseu fala para ele não ter medo, que maior é o que está com ele, maior é o que estava com ele. E Eliseu ora pedindo para que Deus abra os olhos do seu servo, né, para que ele visse, né, que realmente maior é quem estava com ele. E quando ele ora, que abre os olhos do servo, e aquele servo, ele olha e vê carros e cavalos de fogo em volta de Eliseu, que era maior do que o exército assírio. Hoje, né, estamos cercados por todos os lados por um inimigo enfurecido, assim como nessa época de Eliseu. Hoje nós estamos vivendo um bombardeio, né? Um bombardeio das mídias sociais, um bombardeio espiritual. O dia do Senhor está se aproximando, Jesus está voltando, né? Temos visto sinais, toda semana a gente tem uma novidade, né? Agora um terremoto e o vulcão que está explodindo lá na Espanha, pode acontecer um tsunami no Brasil. Então a gente vai vendo coisas assim terríveis, né? Essa semana também o ministro do STF proibiu, né, missionários, novos missionários, de entrar em aldeias indígenas. Aqueles que já estão lá vão ficar, mas ele não vai permitir mais que missionários levem o evangelho às aldeias indígenas. Então nós estamos cercados por inimigos, por dentro, por trás e por fora, mas sabemos que maior é o que está conosco, amém? Como 1 João 4 diz, né? Maior é o que está em nós do que está no mundo. Então é isso que Eliseu fala. Então nós precisamos
que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja que nós não estamos sozinhos, né? Nós somos pressionados, nós somos, a cada dia, o inimigo tem investido, né? Principalmente naqueles que estão na frente da batalha, mas Deus está conosco, irmãos, né? E assim como Deus abriu os olhos, né, daquele servo de Eliseu, assim também essa é a nossa oração nessa noite, amém? Então a primeira oração que a gente faz é que precisamos, né, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, como abriu os olhos daquele jovem ali, para que a gente veja, né, que realmente o Senhor está conosco, para que a gente veja que realmente nós não estamos sozinhos, porque às vezes dá esse medo, né? E agora, né? Como aquele jovem, né? Mas Eliseu falou para ele: olha, não tenha medo, não tenha medo, né? Maior é o que está conosco. Então, assim como aquele servo de Eliseu, a nossa oração é que o Senhor abra os nossos olhos, abra os seus olhos, alargue a sua visão espiritual, para que você veja a proteção de Deus, amém? O Senhor tem nos protegido, amém, irmãos? Né? O Senhor tem nos protegido a cada dia, né? Ele tem guardado, né? Tem nos cercado, né? Como o Salmo 139, por trás e por diante, né? A gente tem visto isso, a gente tem experimentado isso. Então a primeira oração que nós fazemos aqui nessa noite é para que o Senhor abra, né, os nossos olhos espirituais, para que nós enxerguemos que nós não estamos sozinhos nessa luta. Nós vamos chegar na outra margem, amém? Nós vamos chegar do outro lado. A cada dia tá mais, a luta tem aumentado, né? Nós somos bombardeados, né? Dia e noite, mas continue na batalha, né? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a nossa primeira oração é que, como servo do profeta Eliseu, né? Para que abra a nossa visão e a gente veja que a proteção do Senhor está sobre nós, está sobre a sua vida, está sobre a sua família, está onde quer que você esteja, né? O Senhor está com você, amém? A segunda oração que a gente faz nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, alargue os nossos olhos espirituais numa visão de reino de Deus, de reino, como crente e como igreja do Senhor. Nós não podemos ficar numa miopia espiritual, assim como aquela menina, né, que aqui nesse 2 Reis capítulo 2, era muitas investidas do exército sírio, né? E numa dessas investidas era levado muita gente preso, e eles levaram uma menina, né? Não se sabe a idade dessa menina, 14, 15, 16 anos, e ela foi levada para a casa do general Naamã. E quando ela chegou lá, ela via Naamã, aquele general pomposo, aquele general orgulhoso, aquele general que matou muitos soldados, provavelmente matou os pais dela e levou ela para a casa dele, né? E ela servia ali como escrava. Mas quando ela vê Naamã leproso, ela fala para a sua senhora: olha, se ele fosse lá em Samaria, se ele fosse lá em Israel, lá tem um profeta que iria curar ele. Nós precisamos ter a visão dessa menina, irmãos. Se fosse nós, presos, provavelmente os pais mortos ou levados para outras nações, quando a gente visse aquele leproso, a gente ia dizer assim: que ele morra, não é? Mas nós precisamos que o Senhor nos abra os olhos da misericórdia, amém? Os olhos da graça do Senhor, para ver a lepra no outro. A lepra na Bíblia, ela está relacionada ao pecado, para a gente enxergar o outro como aquele que precisa da misericórdia de Deus, que precisa da graça de Deus. E a gente não pode deixar de falar que há esperança para o leproso. Que Deus abra a nossa visão como daquela menina. Não ficar com um espírito de rancor dentro de nós, um espírito de vingança. Eu vou matar esse general, se eu puder. Mas não é preciso não, ele vai morrer, ele tem uma lepra. Mas ela olhou para aquele general e falou: há esperança para você.
o meu Deus, né? O Deus do profeta Eliseu, ele pode curar você, amém? Olha a fé daquela menina, olha a visão espiritual que essa menina tinha, né? A gente tem uma visão às vezes muito míope de reino, né? Porque às vezes um patrão nosso, um chefe nosso, alguém que a gente tem contato, ele é severo com a gente, e a gente é crente, a gente não quer o bem dele. A gente fala, tomara que ele seja mandado embora dessa empresa, né? Ele me persegue. Ela tinha todos esses motivos, tinha ou não tinha? Mas Deus abriu a visão espiritual dela. E assim como Deus abriu a visão do servo do profeta Eliseu para que ele enxergasse a proteção, Deus abriu a visão dessa menina para que ela visse a lepra de Naamã. Naamã só foi curado porque primeiro foi usada essa menina com a visão de reino de Deus, uma visão que vê além das nossas circunstâncias. Ela deixou de lado a sua ira, deixou de lado a sua escravidão. Não se sabe se depois disso aí, quando ele voltou, ele deu a liberdade dela. Não sabe, né? Não sabe disso. Então é uma visão que a gente precisa ter, irmãos, né? A gente é muito rancoroso, né? Principalmente para quem faz alguma coisa contra nós. Imagina essa menina, né? Ela tinha todos os motivos do mundo para não gostar do Naamã, para não ver ele curado, né? Mas Deus abriu a visão dela e ela teve misericórdia e graça. Que Deus abra a nossa visão também e a gente olhe para as pessoas com o olhar dessa menina, vendo a necessidade que aquela pessoa tem, né? Vendo que a pessoa é leprosa, vendo que a pessoa precisa ter um encontro com Jesus, levando esperança para aquela pessoa, né? Olha, há esperança para você. Quantas pessoas a gente conhece que está totalmente desesperado? E às vezes são pessoas orgulhosas como Naamã, que Naamã não queria nadar tomar um banho lá no rio Tietê, né? no rio lá da Galileia. Ele falou, será que os rios lá da Síria não é melhor do que os rios de Israel? Né? Ele era orgulhoso. Mas Deus queria ver o quê? Queria que o orgulho dele caísse, porque quando ele tirou a roupa na presença de todo o seu exército ali, pessoas que viam aquele homem pomposo, né, com a farda bonita, um general, teve que ver as feridas de Naamã. Por isso que ele foi curado. Às vezes a gente não é curado porque a gente não tira, né, diante de Deus ali, diante das pessoas, o orgulho da gente fica lá travado. Mas eu destaco aqui a visão dessa menina. Meu Deus. Eu falo, né, que é uma daquelas que quando eu chegar no céu eu quero conhecê-la. A menina tinha tudo para ser rancorosa, tinha tudo para ter um espírito de vingança, mas os olhos dela foram abertos. E ela viu a necessidade e ela levou esperança para aquele homem. E aquele homem foi curado por causa daquela escrava, né? Por causa daquela menina que foi levada como escrava, né? Que nem coragem teve de falar com o general. Falou para a mulher dele, olha, se o meu senhor fosse a Israel, lá tem um profeta, né? Às vezes a gente não poderia ser assim, irmãos. Eu trabalhei com um rapaz que ele era de uma determinada igreja, não sei se ele ainda está nela, mas ele, novo convertido, ele fazia de tudo para levar as pessoas no culto. O culto deles lá era na sexta-feira. Uma vez ele disse que pegou um drogado da rua dele, um leproso, e ele falou, você vai comigo. E o rapaz falou, tá, eu vou. Aí quando ele saiu do serviço para pegar aquele rapaz lá, ele estava drogado, descalço, né, no barraco que ele morava lá. E o rapaz falou assim, eu ia, mas eu não tenho nenhum sapato. Aí ele falou, não, vai com o meu. Aí ele deu o sapato para o rapaz lá, vai com o meu, eu vou pegar um chinelo aqui em casa. Aí pegou um chinelo, falou, mas você vai para Israel, lá tem um profeta, né? E ele vai trazer a cura para você. Ele acreditava tanto que se a pessoa fosse na igreja dele lá, lógico que ele era novo convertido, mas era uma vontade de levar, não importava quem for. Ele chegava sexta-feira à tarde, ele começava a ligar para os caras, olha, para a igreja, não, você falou que ia, ficava até bravo, brigava com o rapaz, todo mundo dando desculpa, né? Quando ele não conseguia levar alguém, ele ficava bravo. Os caras furou todo mundo, mas ele queria levar as pessoas
para a presença do profeta, para a presença de Deus. Né? Não importa quem era, se era uma pessoa que fez o mal a ele ou não, ele queria levar. Amém, irmãos? Então que o Senhor abra a nossa visão, que o Senhor abra a nossa visão como abriu a visão de Dorcas, lá em Atos capítulo 9, depois você lê lá, versículo 36. Ela viu a necessidade das pessoas, né? Você que já leu a história de Dorcas lá, quem não leu, lê depois. Atos 9, de 36 a 42. A Dorcas, não sei qual foi a enfermidade que ela tinha, mas ela morreu. E colocaram ela no piso superior e foram chamar Pedro. Pedro, vem Pedro, vem que Dorcas morreu. E quando Pedro chegou lá, as mulheres tudo chorando, e as mulheres mostravam para Pedro, olha essa blusa que a Dorcas fez para mim, olha esse bordado que a Dorcas fez para mim, olha, a Dorcas nos ajudou muito, ela nos deu muita esmola, e elas choravam, e aquilo compadeceu o coração de Pedro. E Pedro pediu para elas ficar do lado de fora e entrou lá no quarto, e Pedro se ajoelha na cama lá, e ele ora ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que a vida de Dorcas volte. E quando ele começa a orar, a Dorcas ressuscita, irmãos. Mas nós precisamos ter a visão de Dorcas, né? Que ela servia ao Senhor com aquilo que ela sabia. Ela sabia bordar, ela sabia dar esmolas, e ao ponto, né, de quando ela fechou os olhos ali que ela faleceu, as pessoas choravam, né? E mostravam para Pedro, né, para o apóstolo, olha o que ela fez por mim, olha o que ela, mostrando tudo que a Dorcas fez. E Deus a ressuscitou. Então, que o Senhor abra os nossos olhos de ver as necessidades das pessoas, né, da gente enxergar, né, as necessidades das pessoas. Às vezes a gente fala assim, mas eu já ajudei. Vai ajudar de novo, irmãos. Tem gente que a gente vai ajudar para o resto da vida, né? Já ajudei, mas eu vou ajudar de novo. Vai ajudar de novo, né? Eu já contei a história de um irmão, né? Quando eu dava aula numa classe lá em Guaianás, lá, né? Que a gente falando sobre o amor, né? Mas aí ele falou assim, mas o amor, a gente vai ficar perdoando, vai ficar ajudando a pessoa que a gente já ajudou. É isso mesmo, 70 vezes 7, né? Todas as vezes que a pessoa precisar, todas as vezes é isso mesmo. Tem pessoas que a gente não é carregar as cargas um dos outros. Tem carga, irmão, que você vai levar para o resto da vida. E é mala sem alça. Você já pegou uma mala sem alça? Um saco de cimento, irmão Jorei. É fácil de pegar? Não tem, né? Não tem apoio. Você tem que jogar ele aqui, depois jogar ele nas costas e vamos embora, né? A mala sem alça é assim. E tem mala sem alça que a gente vai carregar. Então, Dorcas deve ter carregado muita mala sem alça. Dorcas deve ter ajudado muita gente. Deus abriu a visão dela para as necessidades. E às vezes a gente não vê. Eu mesmo sou assim. Já fui assim, às vezes sou. Né? Quantas vezes, às vezes, a pessoa está falando ali da necessidade dela e a gente está voando. Depois quando a gente sai, não sei se já aconteceu com os irmãos. Aí quando a gente vai indo para casa, ou está em casa, puxa. A pessoa estava dando os toques, mas com vergonha, né? Dando os toques para a gente. Então liga, vai lá e ajuda, irmãos. Vai lá e ajuda. Eu cito muito o irmão Valdeci, né, que hoje está na glória, né? Ele já andava com um trocadinho no bolso, ele dizia. Ele falava, encontrava alguém com a necessidade, ele já ajudava. Até uma vez eu fiz isso, né? Eu falei, vou imitar o irmão, né? Uma vez a gente estava numa reunião de oração, núcleo de oração na época, e na hora uma irmã precisava de pagar um negócio naquela semana. E era o valor que eu tinha colocado no bolso. Eu falei, olha, Deus é tremendo, né? Deus colocou ali e abriu a minha visão e era para já. E eu falei, irmã, aqui. Aí ela falou, mas ela ficou tão feliz. E eu falei, não, irmã, eu não sei porquê, mas eu coloquei já com a intenção mesmo, né? De ajudar alguém. Então, irmã, né? Quando que eu vou pagar? Não sei. Mas precisamos de ter essa visão, né? Essa visão de Dorcas. Uma visão que vê as necessidades. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos. A gente sabe que no mundo atual que a gente tem vivido, né, a gente tem visto, né, muita gente que se aproveita. É verdade, a gente vai quebrar a cara. Às vezes a gente ajuda uma pessoa e a gente toma pancada mesmo. Fazer o quê? Ela enganou ela mesma, amém? Ela não enganou a mim e a você.
né? Quantas pessoas já passaram por aqui que a gente ajudou e depois desaparecem? Amém. O prejuízo não é nosso. Eu acho que é da pessoa, porque a gente fez de coração para aquela pessoa, né? Ela enganou ela mesma. E essas pessoas não têm paradeiro, né? Uma vez eu estava no projeto Caleb e chegou uma moça lá procurando o pastor, né? Eu estava chegando, acho que um culto dia de quinta-feira. Aí os irmãos já estavam lá, eu cheguei, vinha do serviço. Aí o pastor é esse, já jogaram a bomba no meu colo, né? Irmão, resolve aí. Aí aquela moça lá falou: então, eu estou com minha filha, ela está no hospital geral, e ela está fazendo a cirurgia na cabeça, estou precisando de dinheiro. Aí eu falei: a gente não tem muito dinheiro não, vamos ver quanto que a gente consegue aqui. Aí conseguimos lá um dinheiro, demos para ela. Aí no domingo eu pedi para ela ir no culto, né? Ela veio, aí ela apareceu de novo, a gente ajudou de novo. Aí passou um tempo, mais ou menos um mês, aí a gente estava na igreja mãe, né? E ela chegou lá me procurando, eu estava no culto, aí o diácono subiu lá, falou: Ivo, tem uma moça aqui, um rapaz te procurando. Aí eu desci lá, aí era ela. Aí ela falou: olha, minha filha agora, ela não está mais aqui no Hospital Geral de Guaianazes, está no Hospital Geral de Guarulhos, só que eu tinha pedido para minha irmã Rosilda levantar, porque ela fazia um trabalho de capelania lá no hospital. Falei: levanta esse nome aqui, dessa criança e dessa mulher, se tem essa criança internada lá. Aí a Rosilda foi, já tinha me trazido, né? E não tinha, eles não fazem cirurgia de cabeça, primeiro. A Rosilda falou: olha, não tem cirurgia de cabeça, não existe essa criança lá internada, nem essa mãe aqui, então é mentira. Aí ela veio me procurar, eu já estava com todas as informações. Aí eu deixei, a gente entrou com a salinha, eu e um diácono lá, irmão de Assis, né, que partiu agora há pouco, uma bênção. E a gente ficou lá, eu falei: deixa ela falar, irmão. Aí ela falou de novo, mentiu, dizendo que agora a criança estava em Guarulhos e precisava de dinheiro para ir de carro, de táxi. Aí eu falei: mas não estava aqui em Guaianazes? Não está mais. Eu falei: mas nem está aqui nem lá, porque você mentiu. Aí ela tomou aquele choque assim: não, hoje eu só vim aqui para o senhor orar por mim. Aí eu falei: então vamos orar. Ela nem quis a oração. Não, eu vou no banheiro, sumiu. Então tem pessoas que é assim mesmo, aí a gente pede o quê? Para Deus abrir os nossos olhos espirituais em termos de discernimento espiritual. Porque quando a pessoa vem enganar a gente saber que não é para ajudar aquela pessoa, né? Mas tem muitas pessoas necessitadas que a gente vai ajudar mesmo. Essa visão de Dorcas. Também precisamos da visão do profeta Isaías, que é uma visão que ele viu o Shekinah de Deus, viu a glória de Deus. Nós precisamos dessa visão, de ver a glória de Deus e de também atender o chamado, né? Porque quando ele viu Deus perguntou para ele assim: olha, quem enviaremos? Quem vai por nós? E ele falou: eis-me aqui. Essa disposição de ver Deus, de participar do culto, de ser da igreja, mas também de atender o chamado do Senhor, amém? Que Deus abra a nossa visão nesse sentido, irmãos. Nesses últimos dias, nós estamos vivendo os dias da maior apostasia. Temos visto aí, né, os crentes deixando o Senhor, crentes famosos, né, indo para o mundão. A apostasia significa divórcio, né? Apostasia, a pessoa pede o divórcio a Deus, pede o divórcio a Jesus. Não é Jesus que está mandando ela embora, é ela que vai. Então nós estamos vivendo esse tempo agora. Então nós precisamos também da visão de Pedro, quando aquela multidão foi atrás de Jesus do outro lado do mar. Ele tinha alimentado, né, com pães e peixes do outro lado. Eles foram atrás de Jesus para comer mais pão e peixe. Quando chegou do outro lado do mar, Jesus falou para ele: olha, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, vocês têm que ter vida, vocês têm que ralar mesmo no reino de Deus. E eles começaram a ir embora, ficou só os 12. E Jesus perguntou: e vocês também não vai? E Pedro falou: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós precisamos da visão de Pedro, né? Nesse momento de apostasia, nós continuarmos firme em Jesus, firme na palavra, né? Que o Senhor abra os nossos olhos como abriu os olhos daquele servo, né? O que precisa ser
ampliado na sua visão. O que precisa, né? Onde os seus olhos precisam ser abertos, né? Precisam enxergar o quê? Precisamos enxergar o nosso pecado, porque muitas vezes nós enxergamos os dos outros e esquecemos dos nossos, né? Outro dia eu tive que responder um rapaz aí, na nossa live aí, né? Porque só enxerga os dos outros, só enxerga o pecado dos outros. Às vezes a gente corre no mesmo erro dos fariseus. Então nós precisamos enxergar o nosso pecado. Nós precisamos enxergar a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Nós somos alcançados pela graça, não por mérito nosso. Se nós não enxergarmos isso, nós precisamos enxergar ou entender, né, o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, irmão. Isso que a gente via há 20 anos atrás, quem é crente há 30 anos atrás, Jesus vai voltar, a gente está vivendo esses dias agora. Nós precisamos ter essa visão, né? Precisamos que Deus amplie a nossa visão. Nós somos a geração do arrebatamento, amém? Jesus está voltando. Nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos para ver o que tudo está acontecendo no mundo. Há uma preparação para a vinda do anticristo, né? Máscara em todo mundo, né? Lugares que você só entra de máscara, lugares agora que você só entra com a carteirinha, se tiver na segunda dose. Isso não é mais num local só, é a nível mundial. Então a preparação para a marca da besta. Só se vai trabalhar com o cartão da vacina, só se vai. Na Suécia, né? Na capital da Suécia, a maioria deles lá já tem um chip na mão. Eles usam para abrir portas, né? Para fazer uma série de coisas. Aqui no Brasil também já teve algumas pessoas que já implantaram. Então já está indo, está chegando a vinda do Senhor. Por isso nós precisamos ter a visão de Pedro, né? Para quem iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a vida eterna. Para finalizar, né, tem um trechinho do filme lá, Paulo, apóstolo de Cristo, que ele fala para quando ele está preso, né, prestes a ser decapitado, falando lá para o chefe da prisão, e ele fala assim: olha, tem um grande oceano, né, e a pessoa pega com a mão assim um punhado de água, e esse punhado de água é a nossa vida, ele fala. E esse punhado de água, eles escorrem pelos dedos, é a nossa vida desde que nós nascemos até morremos, até morrer. E ele vai se escorrendo pelos dedos. E é isso que a pessoa gasta a vida dele inteira. Só que nós temos um oceano, de onde você tirou esse pouquinho de água. E esse oceano é o reino de Deus. E esse oceano é o reino dos céus. E esse oceano é a vida eterna. E ele fala: é por isso que eu luto. É por isso que eu dou a minha vida. Não pelo punhado de água, né? Que é 70, 80 anos. Mas é pelo oceano inteiro. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos. Para que nós enxerguemos a grandeza da vida eterna, né? Como o apóstolo Paulo enxergou. Um punhado de água, né? Que escorre pelas mãos é a nossa vida, né? Ou um oceano imenso, a vida eterna, o reino de Deus. É para isso que eu e você vive, né? Que o Senhor abra os nossos olhos. Amém, irmãos? E você que está em casa, né? Que ainda não abriu os seus olhos para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Eu era cego, né? Como diz um hino, né? Eu era cego, perdido sem Jesus. Né? Se você ainda está cego, abra seus olhos, entrega a sua vida para Jesus, né? Não resista mais à voz do Espírito Santo. Amém?